Pessoal, tudo bom? Como passaram a semana? Tudo jóia? Fizeram o poema dadaísta, né? Muito bom. Então, nós vamos dar sequência aqui no capítulo 5, né? Dadaísmo e surrealismo, a arte do inconsciente. Então, praticamente, o dadaísmo, ele deu origem ao surrealismo. Porque os dadaístas, o que eles queriam? Eles estavam buscando uma nova cultura e fazendo criações assim ao acaso. Então, os surrealistas, eles achavam que o acaso se fazia presente no inconsciente. Então, a data de inauguração do surrealismo é o ano de 1924, quando o poeta André Breton ele lança um manifesto surrealista. Então, o que o André Breton ele falava nesse manifesto? Que, por exemplo, se a arte ela compõe imagens e o inconsciente também compõe imagem, nada melhor do que as criações artísticas para a manifestação do inconsciente. Então essa era uma ideia assim muito presente ali nos surrealistas, né? Então aqui agora na página 99 a gente tem uma imagem de um dos principais surrealistas, o René Magritte. Então, o que vocês observam aí? Dá para a gente ver que é uma tela pintada e o que está pintado na tela é a continuação ali daquela paisagem que se vê pela janela. Então, uma coisa ilógica, assim, né? Uma coisa do mundo dos sonhos, por exemplo. Então, o René Magritte, ele é um dos principais surrealistas e até uma das criações principais dele é uma série que ele chama de série Traição das Imagens. Acho que vocês lembram lá na sala de arte tinha um cachimbo, a imagem de um cachimbo. Então é do René Magritte. O que ele questiona? Ele está fazendo um questionamento das imagens, né? Por exemplo, embaixo daquele cachimbo está escrito: isto não é um cachimbo, porque realmente é uma imagem. Você não pode pegar o cachimbo, não pode fumar no cachimbo, né? Então o surrealismo ele chegou a ser assim um dos movimentos mais populares do século XX, ali das vanguardas europeias. E como as vanguardas europeias, ele foi um movimento que ele teve expressão assim em várias linguagens artísticas. Então ele aparece, por exemplo, na pintura, né, nas artes visuais, principalmente na pintura. Ele aparece também na literatura, com os poetas surrealistas, né? Aparece também na cinematografia, em cinema, ou mesmo na fotografia, né? A gente vai ver aqui depois uma obra aí de um artista surrealista. Então, é um movimento que acontece em várias linguagens da arte. E os surrealistas, eles assim, buscaram nas técnicas tradicionais maneiras de se expressar. Então, por exemplo, os surrealistas, eles são assim desenhistas. Você pega uma obra surrealista, por exemplo, é aquele desenho acadêmico. Então, eles buscaram nessas técnicas tradicionais, né, maneiras de expressão do inconsciente. Então, aqui na página 101, a gente vai ter uma obra aqui do Man Ray, que é um dos maiores surrealistas, que ele vai trabalhar com fotografia, que é a raiografia. Ele chamou essa técnica aqui. O que é a raiografia, então? Por exemplo, quando você entra num laboratório de fotografia e vai fazer uma revelação, hoje é tudo digital e tal, né? Mas nesses laboratórios onde você faz o processo manual, então você tem aqueles aparelhos, né? Você pega o papel fotográfico, coloca no aparelho. Aí você tem o aparelho, você abre a luz. Quando você abre a luz, você queima o papel. Agora, se você proteger o papel, como aqui no caso ele colocou uma pena, né, nessa imagem da página 101, ele colocou uma pena, outros objetos. Então, aonde esses objetos estavam, não queimou o papel. E onde o papel estava livre, a luz queimou o papel. Então, depois, na hora de. Você passa nos tanques lá de revelação e fica desse jeito aqui, né? Fica uma coisa preta e branca ali, quer dizer, uma imagem quase que do inconsciente, assim. Você olha, você não entende direito, né? Aquela coisa que revela, né? Você tem
pode ter múltiplas interpretações. Então, a raiografia foi uma técnica muito usada, e uma outra técnica também muito usada pelos surrealistas foi a frotagem. A frotagem é assim, ó, eu vou dar uma explicação para vocês. Eu até trouxe aqui, vou pegar um papel sulfite. Sabe quando você coloca uma folha de papel em cima de uma superfície com uma textura? Quer ver, ó? Eu vou pegar um vidro, ó, estão vendo que é um vidro com uma textura? Vou colocar aqui, ó, pegar um lápis de cor, pegar um lápis. Pegar esse alaranjado mesmo. Quando eu vou raspando aqui, ó, se tivesse ponta, meu lápis tava bom, né? Pegar um outro lápis, ó, um lápis azul. Estão vendo que vai criando uma textura, ó. E aí, o que você vai fazendo? Você vai colocando outras superfícies com uma textura, que aí você vai criando imagens assim, não são imagens realistas, objetivas, então imagens que sugerem outras imagens, outras configurações, enfim, né? Então, isso aí, essa técnica aí chama frotagem, quando você raspa em cima de uma superfície rugosa. Outra técnica que os surrealistas abusaram bastante foi da escultura. Por exemplo, aqui na página 102, a gente também tem uma escultura do Man Ray, que é um metrônomo, né, que é um objeto um objeto usado por músicos. Ele conta o tempo, você regula ele, por exemplo, as batidas, para você saber que hora que você vai ter que emitir aquele som. Então ele tem tipo de um ponteiro assim que fica contando, fazendo aquela contagem de tempo. Então ele pegou uma foto de revista aqui, ó, fez uma colagem aí, né, usando o metrônomo para criar essa escultura aqui da página 102. Depois nós vamos ter também o maior de todos os surrealistas, que é o Salvador Dalí, que é um pintor espanhol, né? O que a apostila traz aqui? Essa imagem dele, que é conhecidíssima, a persistência da memória. Então, se a gente observar essa imagem aqui, ó, a persistência da memória, a gente vai ver que tem alguma coisa que ele está querendo nos dizer através de relógios derretidos aí. E quando a gente usa essa imagem do relógio, tem alguma coisa a ver com o tempo. Então, como que a gente trata? O tempo, a gente costuma tratar ele de forma realista. O que é tratar o tempo de forma realista? Eu olho no relógio, é 1 hora, é 2 horas. Essa é a forma realista de ver o tempo. Agora, por exemplo, quando alguém está te esperando, você fala, espera 1 minuto. E aquele minuto que não passa nunca. Então, é uma outra maneira de se expressar através do tempo. Ou então, quando você está fazendo uma coisa muito prazerosa, né? E você acha que você vai fazer aquilo rapidamente, quando você vê, passou um tempo enorme, você fala, nossa, mas já passou todo esse tempo, né? Quando você está fazendo alguma coisa que você gosta, o tempo passa rápido. E uma outra maneira também, uma outra relação com o tempo, olhando desse ângulo aqui, é a hora que a gente dorme, que aí o tempo, você não vê o tempo passar, né? Às vezes você dorme lá 8 horas, 10 horas, aí quando você acorda, passou todo esse tempo e a gente acha que não passou todo esse tempo. Então, o Salvador Dalí, ele faz essa brincadeira aí, né, na persistência da memória. Então, aqui também ele pede para vocês procurarem uma meia face que está nessa obra, de um rosto humano. E, sem dúvida, é uma das principais obras aí, né, do surrealismo. Então, eu vou dar um trabalho para vocês, que é aqui na página 105, mas eu vou falar no final da minha explicação aqui. Vamos lá para a página 106 agora. Então, o que a gente vê aqui na página 106? Uma imagem curiosa, né? Uma imagem de um telefone
e aquilo, um telefone antigo, e aquilo que você, o gancho do telefone é uma lagosta. Então, é uma configuração assim bela, vamos dizer, né? Então, por exemplo, os dadaístas, para os dadaístas, eles queriam pegar objetos feitos pela indústria, essa coisa de objetos massificados, e dar um caráter de obra de arte, que foi o que o Marcel Duchamp fez com a fonte. Lembram da fonte lá daquele... Esse aqui, ó. Então, era um objeto assim, objeto mais famoso da Dadaísta. Ele pôs o pseudônimo e levou para dentro do museu. Agora, os surrealistas, como que eles tratavam dessa mesma questão? Para eles não era só pegar um objeto e levar para dentro do museu. Eles estavam preocupados com a beleza também dos objetos. Então eles se apropriaram dessa ideia vinda lá do dadaísmo, que é o handmade, que o Marcel Duchamp falou, é você pegar um objeto feito pela indústria e ressignificar ele. É o que acontece aqui com essa imagem do telefone, por exemplo. Então, eles estavam preocupados com a estética, os surrealistas. A gente viu lá, né, que eles vão buscar lá nas técnicas acadêmicas, tal, quer dizer, eles se preocupavam com a beleza e tudo isso, mas que tudo isso tivesse uma relação com as coisas do inconsciente humano. Então, a preocupação era revelar esse inconsciente através das criações e das imagens. Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem, a atividade dessa semana, é o seguinte: pode ser um desenho ou pode ser uma colagem surrealista, né? Como que vai ser? É uma coisa assim ilógica que vocês vão criar. Por exemplo, vocês pegam de repente uma revista e faz uma conexão de alguma imagem que você gostou, mas criar uma coisa harmônica e uma coisa bonita, né? Como os surrealistas também criaram seus objetos, né? Com uma preocupação estética. Pode ser desenho também, tá bom? Uma coisa ilógica, né? Eu agora não tenho nada aqui, mas vocês podem pesquisar na internet obras surrealistas e você já tem essa referência aí do lá do Salvador Dalí, do Man Ray, esse surrealista, e do René Magritte, que vocês já conheciam lá da escola. E vocês pesquisem também, tem vários artistas aí que vocês podem olhar as obras para ser fonte de inspiração para a criação de vocês, tá bom? Então eu espero que vocês tenham entendido. Vocês postam, fazem o desenho e tira a foto, posta aqui na plataforma e eu vou dar aquele formato igual lá, né? Mais 3 exercícios de alternativa e vão se preparando, porque mais para frente aí nós vamos ter prova, né? Da nossa matéria aqui. Então, dessa maneira eu vou encerrando. Desejo uma ótima semana para vocês, tá? Fique em casa, na companhia de Deus. Um grande abraço para todos e um beijo. Tchau, tchau, queridos.